Como é que o senhor entende a retomada da discussão sobre reforma tributária no Congresso Nacional neste momento? Extremamente importante, porque a economia brasileira está parada e não vai ser a reforma da Previdência que de uma hora ou outra vai fazer florescer a economia. Os parâmetros, a estrutura do sistema tributário brasileiro impede com que a economia consiga se deslanchar. Portanto, eu acho que nunca teve assim tão maduro, tão próximo de acontecer uma reforma tributária que faça de fato a diferença. Uma reforma que vai estar focada principalmente na simplificação desse sistema tributário e na homogeneização das cargas tributárias. Tem gente que paga muito tributo, tem gente que não paga quase nada, setores principalmente. A gente sabe que o setor de telecomunicações é um que mais tem incidência de impostos, especialmente o grande vilão, que é o ICMS. Como é que o senhor entende essa questão? O ICMS no sistema de telecomunicação você não se acredita praticamente disso. Então a carga tributária ela vai direto, é quase que uma carga monofásica, né? Como se fosse um controlador. O que acontece, na minha opinião, é que esse sistema, né, essa área, paga muito tributo porque é quase que um item essencial e que ninguém consegue fugir. Quando você consegue ter outras opções, o governo até alivia um pouco a carga. Mas energia elétrica tem o mesmo problema. E quando a gente pensa em energia elétrica, você está falando em tudo que movimenta a nação. Eles têm uma carga altíssima, que vai de 25% a 30%. Mas quando você coloca por dentro, né, porque esse ICMS, na verdade, você tem que colocar por dentro do tributo, a coisa vira 35%, 40%. Mas você acha que os estados vão aceitar abrir mão de uma receita que é fixa e que é paga? É uma boa pergunta, mas a gente não pode também ficar refém dessa vontade e deixar o Brasil travado. Nós temos que começar a pensar grande, pensar de forma mais sistêmica. Se a gente ficar todo o tempo preocupado com um determinado estado ou um ente e que ele não quer perder o benefício e a nação toda paga por isso, não faz o menor sentido. O que nós precisamos é destravar a economia e fazer com que gere emprego. Isso sim, num círculo virtuoso, vai gerar muito mais arrecadação. E de fato, você fala, será que eles vão abrir mão do seguro para poder ficar com o provável, né? Mas nós não temos mais que ter medo de ficar fazendo esse tipo de reforma. Nós precisamos atacar. Não é possível mais a carga tributária tão pesada na folha de pagamento, né? Toda essa oneração da folha de pagamento que inibe a geração de emprego formal, que joga uma série de pessoas na informalidade ou nessas criatividades, né, tributárias, criando pequenas pessoas jurídicas para poder prestar serviços sem recolher a previdência. E do outro lado, nós temos que imaginar que o Estado até pode ter mecanismos fáceis de arrecadação, mas nós temos que imaginar não só a arrecadação, mas quem paga esses tributos. E isso nunca foi discutido. Todo o sistema tributário sempre pensou em arrecadação, mas não pensa na visão sistêmica de como que isso atrapalha a economia e como que isso pode estar prejudicando o crescimento do Brasil.